Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, Robson Concursos, vibração total, agente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, deu uma pausa nos estudos focado para delegado aqui do Estado de Pernambuco para gravar a Lei número 6.425 de 1972, o Estatuto Policial Civil do Estado de Pernambuco, para ajudar as vidas que mais precisam, principalmente a todos que vão fazer o concurso da briosa Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Sem mais delongas, Lei número 6.425 de 1972, dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Pernambuco, Estatuto Policial. Título 1, capítulo único, disposições preliminares. Artigo 1º. A presente lei institui o regime jurídico dos funcionários policiais civis ocupantes de cargo de atividade policial do quadro de pessoal policial da Secretaria da Segurança Pública. Artigo 2º. Em razão da natureza dos encargos atribuídos aos funcionários policiais civis, estão expressos nesta lei os casos em que os mesmos terão tratamento característico diverso dos demais servidores do Estado. Parágrafo único. Nos demais casos, portanto, ficam referidos funcionários sujeitos ao regime jurídico instituído pela Lei número 6.123 de 1968, também está no nosso edital, em breve vou gravar essa lei. Artigo 3º, são policiais civis abrangidos por esta lei os brasileiros legalmente investidos em cargos privativos do quadro de pessoal policial da Secretaria da Segurança Pública. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, são também considerados funcionários policiais civis os ocupantes de cargos em comissão ou funções gratificadas com atribuições e responsabilidade de natureza policial. Artigo 4º. A função policial, pelas suas características e finalidades, fundamenta-se na hierarquia e na disciplina e é incompatível com o desempenho de outra atividade pública ou privada, ressalvadas exigências da segurança nacional e, quando houver compatibilidade de horários, as hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos previstas no inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal e as atividades de magistério e empregos privativos de profissionais de saúde, ficando estabelecido em qualquer caso o limite de 2 vínculos. Atualização aí, meu guerreiro, minha guerreira, pela Lei Complementar 490 de 2022, estratégico para a sua prova e para a minha prova que eu vou fazer para delegado de Polícia Civil. Constituição Federal de 1988, aqui eu já trago o artigo 37, inciso 16, para facilitar a sua vida e a minha vida. Diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, a linha A de 2 cargos de professor, a linha B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e a linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. O parágrafo 1º diz o seguinte: para o efeito de acumulação é considerado como técnico o cargo de natureza policial, para cujo preenchimento é exigido diploma de curso universitário ou equivalente, ou seja, o seu tecnólogo serve para você ser agente de polícia, escrivão de polícia, perito papilocopista, meu guerreiro e minha guerreira. Agora, para delegado, é exigido o diploma em Direito, 3 anos de atividade jurídica ou 3 anos de atividade policial, força e honra. O parágrafo 2º diz o seguinte: é vedado ao funcionário policial a acumulação de cargos de natureza policial, meu guerreiro e minha guerreira. O artigo 37, 16 da Constituição é estratégico para sua prova, assim como o artigo 4º, que foi atualização em 2022, força e honra, com Robson Concurso é tudo estratégico esquematizado. O parágrafo 3º diz o seguinte:
No caso de exigência da segurança nacional, ficam os funcionários policiais subordinados à autorização expressa do secretário da Segurança Pública. Vai dizer que é governador, meu guerreiro e minha guerreira, vai dizer que é o delegado-geral? Não, secretário da Segurança Pública, segundo a lei, viu? Título 2 das disposições preliminares, capítulo 1 do provimento, artigo 5º, os cargos com atribuições e responsabilidades de natureza policial serão preenchidos por, inciso 1, nomeação, 2, acesso, 3, promoção, 4, reintegração, 5, aproveitamento, 6, reversão e 7, transferência, meu guerreiro e minha guerreira. Segundo a lei, meu guerreiro e minha guerreira, eu já deixei aqui nomeação, reintegração e reversão marcado, meu guerreiro, porque é estratégico aqui para você. Então você já sabe, os cargos com atribuições e responsabilidade de natureza policial serão preenchidos por, segundo a lei do policial civil, Estatuto Policial Civil aqui do estado de Pernambuco, nomeação, acesso, promoção, reintegração, aproveitamento, reversão e transferência. Mas despencam nas provas, nomeação, reintegração e reversão. Capítulo 2 da nomeação, despencam nas provas, diz o seguinte, o artigo 6º, a nomeação far-se-á exclusivamente, inciso 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo integrante de classe inicial de séries de classes. Inciso 2, em comissão, quando se tratar de cargo isolado que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Estratégico, recapitulando. A nomeação far-se-á exclusivamente 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo integrante de classe inicial de séries de classes, e 2, em comissão, quando se tratar de cargo isolado que, em virtude de lei, assim deva ser provido. O artigo 7º, os cargos vagos em classe inicial de série de classes do quadro de autoridades policiais civis e do quadro de pessoal policial da Secretaria da Segurança Pública serão providos por nomeação e acesso na proporção, respectivamente, de 50% das vagas a preencher. O parágrafo 1º diz o seguinte, o nosso parágrafo 1º, o provimento por nomeação e por acesso dependerá de aprovação em processo de seleção constituído de concurso público de provas, ou sempre que houver exigência de escolaridade de nível superior, de concurso público de provas e títulos, e frequência e aproveitamento em curso de formação profissional específica para o cargo. Parágrafo 2º, o processo de seleção se inicia com o edital do concurso e se encerra com a nomeação do candidato. Parágrafo 3º, o concurso público de provas ou de provas e títulos é para admissão ao curso de formação profissional a que se referir exclusivamente. O artigo 8º diz o seguinte, no edital de abertura do concurso público de que trata o artigo anterior, a Academia de Polícia Civil disciplinará o seu processo de realização, o método de inscrição, o prazo de validade, os critérios de classificação, os recursos, os requisitos, as exigências para inscrição e sua ordem de atendimento, além dos seguintes a que os candidatos deverão atender. Inciso 1, ser brasileiro. 2, ter idade mínima e máxima de 21, que é a mínima, e máxima de 35 anos, respectivamente, na data do pedido de inscrição, salvo se o candidato for funcionário público estadual. Se cair na sua prova, segundo o Estatuto Policial Civil, você vai marcar certo, meu guerreiro e minha guerreira. 3, não ter sido condenado criminalmente nem estar respondendo a processo penal ou inquérito policial. 4, não ter sofrido em qualquer tempo pena de demissão ou punição por falta grave nos últimos 12 meses, nem estar respondendo a processo disciplinar caso tenha sido ou seja servidor ou funcionário público. 5, está no gozo dos direitos políticos. 6, está quites com o serviço militar e com as obrigações eleitorais. 7, ter aptidão física verificada em exames que incluirão testes específicos com tabela de avaliação e altura mínima exigida, publicadas no edital do concurso. 8, ser aprovado em exame psicotécnico específico do concurso. 9, possuir a qualificação técnico-profissional
ou nível de escolaridade exigido para o cargo. 10. Ser portador de boa conduta moral e social. Parágrafo 1º. O exame psicotécnico será realizado por entidade credenciada estranha ao serviço público, que tenha no mínimo 5 anos de experiência em atividade de recrutamento de pessoal, e as provas do concurso público serão elaboradas e corrigidas por comissão examinadora designada pelo secretário da Segurança Pública e aplicadas pela Academia de Polícia Civil. Parágrafo 2º. A conduta moral e social dos candidatos será objeto de investigação, podendo o Conselho Superior de Polícia, em sessão secreta, impugnar pedido ou cancelar a inscrição ou em qualquer fase do concurso, até o momento da nomeação, determinar a exclusão do candidato, declarando, neste caso, as razões da decisão quando solicitado pelo legítimo interessado. Parágrafo 3º. Os candidatos aprovados no concurso de provas ou de provas e títulos serão admitidos no curso de formação profissional por ordem de classificação em número igual ao das vagas do curso constantes do edital. Parágrafo 4º. Até ser nomeado, mesmo tendo obtido deferimento de seu pedido de inscrição ou concluído o curso de formação, será excluído do processo de seleção um candidato que infringir as normas da Academia de Polícia Civil na conformidade de seu regulamento ou que tiver omitido fato que impossibilitaria sua inscrição ou vier a contrariar as exigências dos incisos 3, 4 e 10 deste artigo. Artigo 9º. Os candidatos aprovados serão nomeados por ordem de classificação e, para esse fim, esta será considerada em ordem decrescente pela média aritmética obtida pela soma da nota ou pontos obtidos no concurso público com a média global alcançada no curso de formação. Parágrafo único. O disposto neste artigo será aplicado respeitando-se o disposto no artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Artigo 10. Só poderá tomar posse nos cargos referidos nesta lei quem satisfizer os seguintes requisitos. Inciso 1. Ser brasileiro. 2. Ter completado 18 anos de idade. 3. Estar em gozo dos direitos políticos. 4. Estar quite com as obrigações militares. 5. Estar quite com as obrigações eleitorais. E 6. Gozar de boa saúde física e psíquica comprovada em inspeção médica. Parágrafo único. Além dos requisitos mencionados neste artigo, para os cargos de provimento efetivo serão ainda exigidos os seguintes. Inciso 1. Possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado através da Academia de Polícia Civil. E 2. Ter sido habilitado em concurso de provas e aprovado no curso de formação respectivo, realizados ambos pela Academia de Polícia Civil. Artigo 11. São competentes para dar prova. Aqui é um artigo estratégico, meu guerreiro, minha guerreira, mas dessa lei o artigo mais estratégico é o artigo 31, que nós vamos ver daqui a pouco. O artigo 11 diz o seguinte: são competentes para dar posse, inciso 1, o secretário da Segurança Pública, ao seu chefe de gabinete, aos diretores de departamentos e órgãos equivalentes, diretores executivos, titulares de delegacias, delegados em geral, médicos, legistas e peritos criminais. Inciso 2, o diretor do departamento de pessoal nos demais casos. Grave bem aí esse artigo 11, que é estratégico para a sua prova e para a minha prova. Capítulo 3 da remoção, artigo 12. A remoção far-se-á, inciso 1, de um para outro órgão da Secretaria da Segurança Pública. 2, de uma para outra localidade em que houver servido a mesma. Isso mesmo, a remoção far-se-á de uma para outro órgão da Secretaria da Segurança Pública e de uma para outra localidade em que houver serviço da mesma. O parágrafo único: é vedada a remoção do funcionário policial civil para outro órgão da administração pública. Grave bem, é vedada a remoção do funcionário policial civil para outro órgão
da administração. Artigo 13. A remoção será procedida nas seguintes formas. Inciso 1. Ex officio, no interesse da administração. 2. A pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço. E 3. Por conveniência da disciplina. Artigo 14. A remoção por conveniência da disciplina deverá ser expressamente justificada pelo chefe do serviço em que estiver lotado o funcionário e acarreterá ao mesmo a perda dos direitos e vantagens atribuídas às outras formas de remoção. Artigo 15. A remoção em qualquer caso dependerá da existência de claro de lotação, salvo a prevista no artigo anterior. Capítulo 4 do vencimento e das vantagens. Artigo 16. Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondendo ao nível fixado em lei. Artigo 17. Além do vencimento, poderão ser conferidas ao funcionário policial civil as seguintes vantagens. Inciso 1. Ajuda de custo. 2. Diárias. 3. Salário família. 4. Auxílio acidente. 5. Auxílio moradia. 6. Transporte. E 7. Gratificações. Artigo 18. A ajuda de custo será concedida ao policial que passar a ter exercício em nova sede ou que tenha sido designado para missão ou estudo fora da sua sede, inclusive no estrangeiro. Parágrafo 1º. A ajuda de custo destina-se ao ressarcimento das despesas de viagem e nova instalação, exceto as de transporte, e não excederá de 1 mês de vencimento. Parágrafo 2º. A ajuda de custo será paga adiantadamente ao funcionário policial ou, se este o preferir, na nova sede. Artigo 19. Ao policial que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, missão oficial ou estudo, serão concedidas diárias correspondentes ao período de ausência, a título de indenização das despesas de alimentação e pousada. Parágrafo único. As diárias serão arbitradas tendo como base o maior salário mínimo do local para onde irá se deslocar o funcionário. Artigo 20. O funcionário policial fará jus ao salário família nos termos da regulamentação em vigor. Artigo 21. Ao funcionário ferido ou acidentado em serviço será concedido o auxílio acidente correspondente às despesas de assistência médico-hospitalar de que o mesmo necessitar. Parágrafo 1º. O acidente em serviço terá que ser atestado pelo chefe do órgão em que estiver lotado o funcionário e deverá ser homologado por ato do secretário da Segurança Pública. Parágrafo 2º. As despesas de que trata este artigo deverão ser comprovadas mediante declaração de médico ou estabelecimento hospitalar devidamente autenticada. Artigo 22. Será concedido auxílio moradia ao funcionário policial civil pelo efetivo exercício de suas funções. Parágrafo 1º. O auxílio moradia será calculado sobre o vencimento base do cargo somado à gratificação por tempo de serviço e atribuído à base de 20% aos funcionários lotados em unidades localizadas no interior do estado e à base de 15% aos lotados na área metropolitana, inclusive a capital, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 23. O funcionário policial, quando removido ex officio, terá direito e transporte de domicílio a domicílio por conta da administração, nele compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem. Parágrafo único. Este direito se estende aos seus dependentes e a um serviçal. Artigo 24. Conceder-se-á gratificação
ao funcionário policial. Inciso 1, de função. 2, de função policial. 3, pela prestação de serviço extraordinário. 4, de representação de gabinete. 5, pelo exercício em determinadas zonas ou locais. 6, pela participação em órgão de deliberação coletiva, no qual a Secretaria da Segurança Pública possua obrigatoriamente membros. 7, por cursos de formação, treinamento, especialização ou aperfeiçoamento realizados em estabelecimentos de ensino policial. E 8, pelo exercício de encargos de auxiliar professor ou instrutor em cursos legalmente instituídos pela Escola de Polícia. 9, pela participação como auxiliar ou membro de bancas e comissões de concurso de natureza policial. E 10, pela realização de trabalho relevante técnico ou científico de natureza policial. E 11, adicional por tempo de serviço. E 12, por outros encargos previstos em lei ou regulamento. Foi rápido, estratégico, meu guerreiro, minha guerreira. Subi um pouco a voz porque tem uma marquita divina aqui fazendo barulho. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo único. As gratificações constantes deste artigo, quando idênticas às previstas no artigo 165 da Lei 6.123 de 1968, serão reguladas na forma prevista neste Estatuto Legal. Em breve vou gravar essa lei. Parágrafo 2º. As demais serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo dentro do prazo de 60 dias a contar da vigência da presente lei. Artigo 25. O funcionário policial fará jus à gratificação de função policial por ficar compulsoriamente incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade pública ou privada, ressalvados os casos expressos no artigo 4º desta lei, em razão dos riscos decorrentes de suas atividades. Guarde bem, o funcionário policial fará jus à gratificação de função policial por ficar compulsoriamente incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade pública ou privada, ressalvados os casos expressos no artigo 4º desta lei, em razão dos riscos decorrentes de suas atividades. Volte o vídeo e veja o artigo 4º, porque está trágico esse artigo 25, fosse honra. Parágrafo 1º, apresente gratificação sujeitará o funcionário policial ao regime de dedicação integral e obrigá-lo a prestação de, no mínimo, 200 horas mensais de trabalho, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Parágrafo 2º, o regime de que trata o parágrafo anterior é específico do funcionário policial civil e o exclui dos regimes previstos no artigo 171 da Lei número 6.123 de 1968. É grande essa lei, viu? Mas eu vou gravar ela. Parágrafo 3º, a gratificação citada neste artigo não poderá também ser acumulada com qualquer outra referente a risco de vida. Artigo 26, a gratificação de função policial regulamenta na forma do parágrafo 2º do artigo 24, será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo e será fixada entre os limites mínimos de 100% e máximo de 150% sobre o valor da citada retribuição. Parágrafo 1º, quando se tratar de ocupante de cargo ou função de chefia ou assessoramento com atribuições e responsabilidades de natureza policial, a gratificação de função policial será calculada sobre o valor do vencimento atribuído ao símbolo do cargo em comissão ou da função gratificada. Parágrafo 2º. A percentagem fixada nos casos deste artigo e do parágrafo será sempre idêntica. Artigo 27. O funcionário policial civil efetivo que nos 2 anos imediatamente anteriores à concessão da aposentadoria esteja percebendo em regime de dedicação integral à gratificação de função policial terá direito à incorporação do valor da referida gratificação aos proventos da aposentadoria. Artigo 28. A gratificação de função policial só poderá ter os seus limites fixados na presente lei, alterados ou modificados
por legislação específica e isso destinada. Artigo 29. Aos funcionários policiais serão atribuídos gratificações por cursos de formação, treinamento, especialização ou aperfeiçoamento realizados na Academia de Polícia Civil ou em outros estabelecimentos de ensino policial ou de informações oficializados, nacionais ou estrangeiros. Parágrafo 1º. Os cursos serão valorados em percentuais que incidirão sobre o vencimento do funcionário policial de 5% a 20%, tendo em vista a sua importância e duração, não podendo em hipótese alguma a soma dos percentuais atribuídos aos referidos cursos exceder o limite máximo de 30%, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 2º. Somente estarão sujeitos à valoração mencionada no parágrafo anterior os cursos de duração igual ou superior à carga horária de 350 horas aulas. Agora o título 3 das disposições disciplinares, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você que está sem muito tempo, ou seja, você que está com falta de tempo e não quer assistir esse vídeo completo, então o título 3, principalmente o artigo 30 e 31, meu guerreiro, minha guerreira, em diante, é estratégico para a sua prova. Eu mesmo, nas revisões finais, última semana, vou focar somente no título 3, assim também na Lei 6.123, vou focar mais nas penas disciplinares, dos deveres, meu guerreiro, minha guerreira, porque é o que mais despenca em prova. Mas se você está com tempo, dê uma assistida aí nesse vídeo de forma passiva. Eu tenho certeza que na terceira vez, quarta vez, vai estar na sua mente. Na revisão final você foca naquilo que é mais estratégico para a sua prova. Título 3 das disposições disciplinares, capítulo 1 dos deveres, artigo 30. São deveres do funcionário policial, além daqueles inerentes aos demais funcionários públicos civis. Inciso 1. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, segurança e integridade deve defender mesmo com sacrifício da própria vida. 2. A disciplina e o respeito à hierarquia. 3. Frequência com assiduidade para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais. Os cursos instituídos periodicamente pela Academia de Polícia Civil ou estabelecimentos congêneres em que haja sido compulsoriamente matriculado. 4. Zelar pela dignidade da função policial. E 5. Ter conduta pública irrepreensível. Estratégico aí o artigo 30. Mais estratégico ainda é o artigo 31, capítulo 2 das transgressões disciplinares. Despenco nas provas, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 31 são transgressões disciplinares. Inciso 1. Exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. Aqui é demissão. Robson Concursos Estratégico para facilitar a minha vida e a sua vida já colocou de lado aqui, meu guerreiro, minha guerreira, o que é infração grave, meu guerreiro, o que é demissão, o que vai causar suspensão das infrações graves. Estratégico aqui, o capítulo 2, já de forma estratégica, demissão, infração grave, estratégico aqui para ajudar você a conquistar o tão sonhado cargo público e também para me ajudar, meu guerreiro, minha guerreira, que eu vou fazer o concurso de delegado da Polícia Civil, da briosa Polícia Civil do amado estado de Pernambuco. Então você já sabe, exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei, é uma causa de demissão e também uma transgressão. O inciso 2, divulgar através de qualquer veículo de comunicação fatos ocorridos na repartição, propiciar-lhe a divulgação ou facilitar de qualquer modo o seu conhecimento a pessoas não autorizadas. A tal, você já sabe, infração grave, meu guerreiro, minha guerreira, G de grave. Inciso 3, referir-se desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e atos da administração pública em geral, infração grave. Inciso 4, promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades, infração grave. Manifestar-se ou participar de manifestações contra atos da administração pública em geral, grave. Inciso 6, indispor funcionários
contra os seus superiores hierárquicos ou provocar velada ou ostensivamente animosidade entre os funcionários. É uma causa de demissão, meu guerreiro e minha guerreira. 7. Valer-se de cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função policial. Demissão. 8. Praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a dignidade da função policial. Demissão. 11. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição ou que esteja sob a responsabilidade da mesma. É grave, meu guerreiro, minha guerreira, infração grave. 10. Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Grave. 11. Pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de vencimentos, vantagens e proventos de parentes até segundo grau. É grave. 12. Participar da gerência ou administração de empresas, qualquer que seja a sua natureza, causa de demissão. 13. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. Demissão, meu guerreiro, minha guerreira. 14. Deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. 15. Deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas, infração grave. 16. Utilizar-se do anonimato para qualquer fim, grave. 17. Praticar a usura em qualquer de suas formas, grave, meu guerreiro, minha guerreira. 18. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço, grave. 19. Faltar à verdade no exercício de suas funções, ou malícia ou má-fé, grave. 20. Deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente faltas ou irregularidades que haja presenciado ou que tenha tido ciência. 21. Deixar de comunicar ou omitir às autoridades competentes qualquer fato que coloque em risco ou atente contra as instituições civis ou militares ou contra a segurança nacional. Demissão. 22. Apresentar maliciosamente parte, queixa ou representação, grave. 23. Provocar paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar, demissão. 24. Negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem legítima, grave. 25. Trabalhar incorretamente de modo intencional com o fim de prejudicar o andamento do serviço ou negligenciar no cumprimento dos seus deveres, grave. 26. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de obrigações, grave. 27. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência. Autorização a que estiver subordinado à impossibilidade de comparecer à repartição, salvo por motivo justo, grave. 28. Não se apresentar sem motivo justo ao fim de férias, licença ou dispensa de serviço, ou ainda depois de saber que qualquer delas foi interrompida por ordem superior, grave. 29. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado ou permutá-lo sem expressa permissão da autoridade competente, grave. 30. Atribuir-se a qualidade de representante da sua repartição ou de qualquer outra federal, estadual, municipal ou de seus dirigentes, sem estar expressamente autorizado, grave. 31. Frequentar sem razão de serviço lugares incompatíveis com o decoro da função policial, demissão. 32. Dar conhecimento ao público por qualquer meio de informações sobre investigações e serviços de interesse policial sem expressa autorização da autoridade competente, grave. 33. Negligenciar a guarda de objetos
pertencentes à repartição ou que estejam sob sua responsabilidade, possibilitando que os mesmos se danifiquem ou se extraviem ou danificá-los de maneira intencional grave. 34. Valer-se do cargo com fim ostensivo ou velado de participar de qualquer atividade de natureza política, partidária ou dela obter proveito próprio ou alheio, demissão. 35. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político-partidária, demissão. 36. Entregar-se à prática de jogos, vícios ou atos atentatórios à moral ou aos bons costumes, puníveis em lei, demissão. 37. Comparecer embriagado ao serviço ou embriagar-se no mesmo, infração grave. 38. Dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico de modo ofensivo ou desrespeitoso grave. 39. Tratar os colegas e público em geral sem urbanidade grave. 40. Maltratar presos sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial, demissão. 41. Omitir-se na responsabilidade de guarda de presos ou negligenciá-la, grave. 42. Permitir que presos conservem seu poder instrumentos ou objetos que possam danificar instalações ou dependências a que estejam recolhidos ou produzir lesões em terceiros, grave. 43. Facilitar o uso por parte de presos de quaisquer substâncias proibidas em lei ou participar direta ou indiretamente do tráfico das mesmas para tal fim, demissão. 44. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisões ou ordem judicial, bem como criticá-las, grave. 45. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente, grave. 46. Prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial, grave. 47. Atentar com abuso de autoridades evidente contra a liberdade de pessoa ou contra a inviolabilidade de domicílio, grave. 48. Cometer qualquer tipo de infração penal que por sua natureza, característica e configuração seja considerada como infamante de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial. Causa de demissão estratégico, artigo 31, vai cair na sua prova. Fosse honra, meu guerreiro e minha guerreira. Capítulo 3 da responsabilidade, artigo 32. Pelo exercício regular de suas atribuições, o funcionário policial responde civil, penal e administrativamente. Artigo 33. A responsabilidade que trata o artigo anterior obedecerá ao disposto na lei que rege os funcionários públicos civis do Estado, acrescentando-se que as comunicações civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Capítulo 4 das penas disciplinares, artigo 34, estratégico para a sua prova e para a minha prova. São penas disciplinares, inciso 1, repreensão, 2, multa, 3, suspensão, 4, detenção disciplinar, 5, destituição de função, 6, demissão, 7, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, se cobrar segundo a lei, essas são as penas disciplinares: repreensão, multa, suspensão, detenção disciplinar, destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 35. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados, inciso 1, a natureza da transgressão, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada. 2, os danos dela decorrentes para o serviço público. 3, a repercussão do fato. 4, os antecedentes do funcionário. E 5, a reincidência. Parágrafo único. É causa agravante de falta disciplinar
ou haver sido cometida em concurso com 2 ou mais funcionários, meu guerreiro, minha guerreira. Grave bem, caiu na prova estratégica, é causa agravante de falta disciplinar ou haver sido cometida em concurso com 2 ou mais funcionários. Artigo 36, a pena de repreensão que será sempre aplicada por escrito, repreensão não verbal. Segundo a lei, repreensão será sempre aplicada por escrito e deverá constar do assentamento individual do funcionário. Destina-se às faltas que, não sendo expressamente objeto de qualquer outra sanção, sejam a critério da administração consideradas de natureza leve. Artigo 37. A pena de suspensão, que não excederá de 30 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência em faltas de qualquer natureza. Então, grave bem, meu guerreiro, minha guerreira. Acabamos de ver o artigo 31, vários deles infrações graves, ou seja, pena de suspensão. Não excederá de 30 dias, será aplicada em caso de falta grave. Foi falta grave, pena de suspensão. E quando há reincidência em faltas de qualquer natureza, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, são consideradas de natureza grave as seguintes transgressões disciplinares. Acabamos de ver, por isso que eu coloquei no artigo 31, meu guerreiro, minha guerreira, de ladozinho o que era demissão e o que era falta grave. Falou em falta grave, você já liga a suspensão, que não pode exceder de 30 dias. Por isso, ali que Robson já deixou esquematizado o artigo 31, para você não poder voltar lá e ter que estudar tudo de novo e saber que cada um desses incisos aqui, meu guerreiro, minha guerreira, tem natureza grave. Artigo 38. Tendo em vista a natureza da transgressão, as circunstâncias em que foi praticada e a sua repercussão, a pena de suspensão poderá ser convertida em detenção disciplinar, mediante ordem baixada por escrito pelo secretário da Segurança Pública ou pelo governador do Estado. Grave bem. Tendo em vista a natureza da transgressão, as circunstâncias em que foi praticada e a sua repercussão, a pena de suspensão poderá ser convertida em detenção disciplinar, mediante ordem baixada por escrito pelo secretário da Segurança Pública ou pelo governador do Estado. Hoje não tem, meu guerreiro, minha guerreira, detenção disciplinar, mas segundo a lei, o artigo 38 está aí. Se cair cobrando segundo o artigo 38 da lei, você marca certo. O parágrafo 1º diz o seguinte: o prazo de detenção não excederá ao limite estabelecido no artigo anterior. Parágrafo 2º, a detenção disciplinar não acarretará a perda dos vencimentos e será cumprida, inciso 1, na residência do funcionário, quando não exceder de 48 horas. E 2, em sala especial, na sede da Secretaria da Segurança Pública, em repartição designada pelo secretário. Artigo 39. A ordem de detenção disciplinar será entregue ao funcionário por ela atingido, onde quer que o mesmo se encontre, por funcionário de igual ou superior categoria, nela devendo constar, inciso 1, motivo gerador da ordem, 2, prazo de sua duração e 3, local de cumprimento da penalidade. Artigo 40. Recebida a ordem de detenção disciplinar, o funcionário punido nela apontará o seu ciente, consignado dia, hora e local do seu recebimento. Artigo 41. O período de detenção começará a correr do momento em que o funcionário for recolhido ao local em que deva cumprir tal penalidade. Artigo 42. Durante o período da detenção disciplinar cumprido em qualquer local, o funcionário não poderá ausentar-se do mesmo a qualquer pretexto, nem ser incumbido de qualquer atividade, sob pena de responsabilidade sua e de quem for responsável por tal irregularidade. Artigo 43. Em casos de necessidade de serviço, de emergência, de segurança nacional ou de saúde, o secretário da Segurança Pública poderá determinar a interrupção ou suspensão da detenção disciplinar. Parágrafo 1º. No caso de suspensão, ficará consignado nos assentamentos do funcionário a pena como cumprida integralmente. Parágrafo 2º. No caso de interrupção, cessados os motivos da mesma, voltará o funcionário a cumprir a penalidade até o seu final. Artigo 44. O funcionário policial que, recebendo ordem de detenção disciplinar, se recusar a cumpri-la ou durante o seu cumprimento desatender as normas de tal penalidade previstas no presente estatuto ou ainda praticar outra falta de qualquer natureza, durante o seu recolhimento praticará com tais atos
transgressão configuradora de insubordinação grave em serviço, sujeita a pena de demissão. Outra pena de demissão aí, meu guerreiro, minha guerreira, funcionário policial que recebendo ordem de detenção disciplinar se recusar a cumpri-la ou durante o seu cumprimento desatender as normas de tal penalidade prevista no presente estatuto ou ainda praticar outra falta de qualquer natureza durante o seu recolhimento, praticará com tais atos, transgressão configuradora de insubordinação grave em serviço, sujeita a pena de demissão, segundo o Estatuto Policial Civil do Estado de Pernambuco. Artigo 45. O período de cumprimento da pena de detenção disciplinar não será computado para nenhum efeito nos assentamentos funcionais do servidor atingido pela referida penalidade. Artigo 46. Durante o período da detenção disciplinar a ser cumprida na sede da SSP, no qual Secretaria de Segurança Pública, hoje a nossa SDS, meu guerreiro e minha guerreira, Secretaria de Defesa Social. Diz o seguinte: o funcionário poderá receber visitas de familiares em horários determinados pelo titular dessa pasta, de modo a não perturbar o expediente normal da repartição em que estiver cumprindo tal medida disciplinar. O artigo 47 diz o seguinte: a pena de suspensão poderá, quando houver conveniência para o serviço, ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigado o funcionário a permanecer no serviço. Artigo 48. A destituição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. O artigo 49 diz o seguinte: a pena de demissão será aplicada nos casos de inciso 1, crime contra a segurança nacional; 2, crime contra a administração pública; 3, abandono do cargo; 4, insubordinação grave em serviço; 5, ofensa física à pessoa quando em serviço, salvo em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal; 6, aplicação irregular de dinheiros públicos; 7, revelação de segredo que o funcionário conheça em razão do cargo ou função; 8, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual; 9, falta ao serviço por 60 dias interpolados sem causa justificada durante o período de 12 meses; e 10, reincidência em falta que deu origem à aplicação das penas de suspensão por 30 dias ou detenção disciplinar; 11, contumácia na prática de transgressões disciplinares, qualquer que seja a sua natureza; e 12, prática das transgressões disciplinares previstas nos itens. Acabamos de ver no artigo 31, meu guerreiro e minha guerreira, que eu já deixei ali de lado os incisos do artigo 31, as causas de demissão e de infrações graves. Por isso que está lá de forma estratégica esquematizado. Além desses incisos que traduz a pena de demissão, está também ali os incisos do artigo 31, meu guerreiro e minha guerreira, que diz aqui os itens 1, 6, 7 e 8 do artigo 31. Esqueceu? Volte lá e dê mais uma olhada, porque é estratégico o artigo 31, meu guerreiro, e esse artigo 49 que diz o seguinte: a pena de demissão será aplicada nos casos de, além dos que constam no artigo 31, inciso 1, crime contra a segurança nacional; 2, crime contra a administração pública; 3, abandono do cargo; 4, insubordinação grave em serviço; 5, ofensa física à pessoa quando em serviço, salvo em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal; 6, aplicação irregular de dinheiros públicos; 7, revelação de segredo que o funcionário conheça em razão do cargo ou função; 8, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual; 9, falta ao serviço por 60 dias interpolados sem causa justificada durante o período de 12 meses; 10, reincidência em falta que deu origem à aplicação das penas de suspensão por 30 dias ou detenção disciplinar; 11, contumácia na prática de transgressões disciplinares, qualquer que seja a sua natureza, e prática das transgressões disciplinares previstas nesses itens do artigo 31. Vibração total, força e honra. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Deu muito trabalho, mas Robson Concurso está aqui para facilitar a sua vida, a minha vida, para nós garantir o tão sonhado cargo público do sonho. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 50. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Artigo 51. A cassação de aposentadoria e a disponibilidade serão reguladas pela legislação em vigor
que dispõe sobre as mesmas. Artigo 52. São competentes para a aplicação das penalidades previstas na presente lei. Inciso 1. O governador, em qualquer caso e privativamente, nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 2. O secretário da Segurança Pública, em todos os casos, salvo nos da demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 3. O chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública, nos casos de repreensão e suspensão até 20 dias. 4. Os diretores de departamentos e órgãos equivalentes, os diretores executivos e corregedor, nos casos de repreensão e suspensão até 15 dias. 5. Os titulares de delegacias, delegados de polícia, médico-legistas e peritos criminais nos casos de repreensão e suspensão até 10 dias. Vai cair na sua prova. Você duvida que o artigo 52 estratégico diz o seguinte: são competentes para a aplicação das penalidades previstas na presente lei. Inciso 1. O governador, em qualquer caso e privativamente nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ou seja, governador em qualquer caso, mas privativamente, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 2. O secretário da Segurança Pública em todos os casos, salvos da demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 3. O chefe de gabinete da Secretaria da Segurança Pública, nos casos de repreensão e suspensão até 20 dias. 4. Os diretores de departamentos e órgãos equivalentes, os diretores executivos e corregedor, nos casos de repreensão e suspensão até 15 dias. E 5. Os titulares de delegacias, delegados de polícia, médicos legistas e peritos criminais, nos casos de repreensão e suspensão até 10 dias. Capítulo 5 das penas preventivas, artigo 53. Desde que a presença do funcionário policial possa influir na apuração de falta cometida, poderá ser imposta ao mesmo por qualquer das autoridades mencionadas nos itens 1 a 4 do artigo 52 a suspensão preventiva até 30 dias. Volte lá no artigo, meu guerreiro, minha guerreira, 52, tratando das suspensão preventivas até 30 dias do inciso 1 até o inciso 4, vibração total. O artigo 54 diz o seguinte: a suspensão preventiva poderá ser convertida em detenção disciplinar preventiva quando, além do que dispõe o presente artigo, ocorrer as hipóteses previstas no artigo 38 e conforme o que ainda institui aquele dispositivo, só poderá ser imposta tal medida por ordem baixada por escrito pelo secretário da Segurança Pública ou pelo governador do Estado. Parágrafo único. A detenção disciplinar preventiva será processada na forma da detenção disciplinar prevista neste Estatuto. Artigo 55. A detenção disciplinar preventiva não excederá o limite estabelecido na suspensão preventiva, porém ambas poderão ser prorrogadas pelas autoridades citadas no artigo anterior até 90 dias após o que cessarão os respectivos efetivos, ainda que o processo a que estiver respondendo o funcionário policial não se encontre concluído. Título 4 do processo disciplinar, também estratégico para sua prova do processo disciplinar e sua revisão, diz o seguinte: o capítulo 1, que trata do inquérito e da sindicância disciplinar. O artigo 56 diz o seguinte: a apuração de irregularidades cometidas por funcionário policial no serviço público será promovida através de processo disciplinar. Parágrafo único. O processo disciplinar compreenderá a sindicância e o inquérito disciplinar. Então, o processo disciplinar compreenderá a sindicância e o inquérito disciplinar. Artigo 57. São competentes para instaurar o processo disciplinar o governador, o secretário da Segurança Pública, o chefe do seu gabinete e as autoridades referidas nos itens 4 do artigo 52 do presente Estatuto. Volte lá, dê uma olhada. Artigo 58. O processo disciplinar precederá a aplicação das penas de suspensão por mais de 15 dias,
destituição de função, demissão e cassação de disponibilidade, destinando-se ainda a apurar a responsabilidade do funcionário policial por danos causados à fazenda estadual em consequência de procedimento doloso ou culposo. Artigo 59. O inquérito e a sindicância disciplinar terão o mesmo rito processual dos seus similares administrativos inerentes aos funcionários civis do Estado. Artigo 60. A sindicância será instaurada quando as irregularidades de que trata o artigo 56 não se revelarem evidentes ou quando for incerta a sua autoria e será procedida por 2 funcionários policiais designados mediante despacho da autoridade que determinar a sua inauguração. Artigo 61. Promoverá o inquérito disciplinar uma comissão permanente de disciplina, composta de 3 membros, de preferência bacharéis em direito, funcionários policiais ou não designada pelo secretário da Segurança Pública. Parágrafo 1º. Quando o indicado for hierarquicamente superior aos membros das comissões permanentes de disciplina, o secretário de Segurança Pública constituirá comissão especial de inquérito mediante portaria integrado por membros de hierarquia igual ou superior à daquele. Parágrafo 2º. O inquérito será encaminhado pela autoridade que instaurar a comissão permanente de disciplina ou a comissão especial através do órgão de pessoal da Secretaria de Segurança Pública. Artigo 62. De acordo com a necessidade de serviço, poderá haver até 2 comissões permanentes de disciplina, com as designações respectivas de primeira e segunda. Artigo 63. Os membros das comissões permanentes de disciplina terão um mandato de 12 meses prorrogável pelo tempo necessário à ultimação dos processos disciplinares que se encontrem em fase de indiciação, instaurados durante o referido mandato, sabendo o início e complementação dos demais aos novos membros designados. Artigo 64. Ao designar as comissões permanentes de disciplina, o secretário da Segurança Pública indiciará dentre os seus membros o respectivo presidente. Parágrafo único. Os presidentes das comissões permanentes de disciplina terão nível, vencimentos e vantagens equivalentes ao cargo de diretores de departamentos e os demais membros nível, vencimentos e vantagens equivalentes à função de chefe de divisão durante o exercício de seus mandatos. Artigo 65. Os presidentes das comissões permanentes de disciplina, mediante portaria, designarão um funcionário de preferência, escrivão de polícia, para exercer as funções de secretário, dando conhecimento deste fato por escrito ao Departamento de Pessoal. Parágrafo único. O secretário designado terá nível, vencimentos e vantagens equivalentes à função gratificada de mais alto nível de chefia de seção. Artigo 66. Em razão do disposto nos parágrafos únicos dos artigos 64 e 65, os servidores neles citados, enquanto integrarem as comissões permanentes de disciplina, somente a elas se dedicarão, ficando dispensados de quaisquer outros encargos ou atividades. Artigo 67. Todos os membros ou membros de comissão permanente de disciplina poderão ser designados para o período de mandato subsequente. Artigo 68. Perderá o mandato o membro da comissão permanente de disciplina que se conduzir desidiosamente no desempenho das funções de que se ache investido ou que praticar qualquer ato pelo qual venha a ser punido ou em decorrência do qual venha a ser indiciado em processo disciplinar, quando funcionário policial, ou em processo administrativo, quando funcionário civil comum. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, ocorrerá a substituição do membro destituído e seu substituto permanecerá na função pelo restante do tempo de mandato que ainda caiba ao substituído. Artigo 69. No caso de alegação de suspeição, quando a mesma for considerada procedente, não ocorrerá perda de mandato do membro que arguiu,
devendo o mesmo ser substituído por funcionário designado pelo secretário da Segurança Pública apenas no processo a que ela se refere. Parágrafo único. A substituição de membro por arguição de suspeição levantada por indiciado, quando procedente, ocorrerá da mesma forma prevista neste artigo. Artigo 70. A perda dos prazos previstos no artigo 225 da Lei 6.123 de 1968 implicará automaticamente na perda de mandato dos membros de comissão permanente de disciplina, que não poderão a qualquer título ser reconduzidos à mesma em mandato seguinte àquele perdido. Parágrafo único. Se a perda de prazo de que trata este artigo ocorrer de maneira irregular, sujeitará os membros da comissão permanente de disciplina, além da perda de mandato, às sanções disciplinares cabíveis na espécie. Capítulo 2 da revisão, artigo 71. Não constitui fundamento para a revisão do processo disciplinar a simples alegação de injustiça da penalidade ou arguição de nulidade não suscitada no mesmo, bem como a que nele invocada não tenha sido considerada procedente. Apenas o artigo que trata da revisão diz o seguinte: não constitui fundamento para a revisão do processo disciplinar a simples alegação de injustiça da penalidade ou arguição de nulidade não suscitada no mesmo, bem como a que nele invocada não tenha sido considerada procedente. Título 4 do Mérito Policial, capítulo único da Medalha do Mérito Policial. Meu guerreiro, minha guerreira, isso mesmo. O título 5 que trata do Mérito Policial, capítulo único da Medalha do Mérito Pessoal. Artigo 72 diz o seguinte: fica instituída a Medalha do Mérito Policial nas classes ouro, prata e bronze, com o fim de agraciar funcionários policiais civis que se tenham distinguido no serviço, bem como personalidades outras que tenham prestado serviços relevantes à causa policial. Então, fica instituída a Medalha do Mérito Policial nas classes ouro, prata e bronze, com o fim de agraciar funcionários policiais civis que se tenham distinguido no serviço, bem como personalidades outras que tenham prestado serviços relevantes à causa policial. Parágrafo único. O processamento da concessão da Medalha do Mérito Policial será regulamentado por decreto do Poder Executivo. Então, guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, o processamento da concessão da Medalha do Mérito Policial será regulamentado por decreto do Poder Executivo. Título 4 do Conselho Superior de Polícia, capítulo 1 da Constituição do Conselho, artigo 73. O Conselho Superior de Polícia, criado pelo Decreto 1395 de 67, será integrado pelos seguintes membros. Inciso 1, o secretário da Segurança Pública. 2, o chefe do gabinete. 3, o diretor do Departamento de Polícia Judiciária. 4, o diretor do Departamento de Ordem Política e Social. 5, o diretor do Departamento de Operações. 6, o diretor do Centro de Informações. 7, o diretor do Departamento de Polícia Científica. 8, o diretor da Academia de Polícia Civil. E 9, o diretor do Departamento de Administração. Guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira. O título 4, que trata do Conselho Superior de Polícia, o artigo 73 diz o seguinte: o Conselho Superior de Polícia, criado pelo Decreto 1395 de 1967, será integrado pelos seguintes membros: 1, o secretário da Segurança Pública. 2, o chefe do gabinete. 3, o diretor do Departamento de Polícia Judiciária. 4, o diretor do Departamento de Ordem Política e Social. 5, o diretor do Departamento de Operações. 6, o diretor do Departamento de Informações. 7, o diretor do Departamento de Polícia Científica. 8, o diretor da Academia de Polícia Civil. E 9, o diretor do Departamento de Administração. O parágrafo 1º integrará também um conselho com exclusividade de função o policial civil de que trata o parágrafo anterior, fará jus da gratificação de representação que por lei for atribuída aos titulares dos cargos que integram o colegiado. Artigo 74. O Conselho Superior de Polícia tem como presidente e vice-presidente natos, respectivamente,
Como presidente, o secretário da Segurança Pública e como vice-presidente, o chefe do gabinete. Guarde bem, o Conselho Superior de Polícia tem como presidente o secretário da Segurança Pública e como vice-presidente, o chefe do gabinete. Parágrafo único. Secretariará o Conselho por indicação do seu presidente, ou seja, o secretário da Segurança Pública, um funcionário da SSP que ficará com o encargo do arquivo e guarda da documentação do órgão. Capítulo 2, das atribuições e da convocação. Artigo 75. O Conselho Superior de Polícia é órgão consultivo, normativo e opinativo. Guarde bem. Conselho Superior de Polícia é órgão consultivo, normativo e opinativo para os assuntos de polícia em geral, quer sejam os relativos à administração, ao exercício da polícia judiciária ou ao emprego operacional dos diversos órgãos da Secretaria da Segurança Pública. Artigo 76. Incumbe ainda ao Conselho Superior de Polícia examinar, julgar e aprovar os casos de concessão a funcionários policiais civis e personalidades outras da medalha ao mérito policial, bem como as classes da mesma a serem concedidas. Artigo 77. O Conselho Superior de Polícia se reunirá por convocação de seu presidente sempre que houver assuntos relevantes a depender de exame ou solução ou para apreciação dos casos mencionados no artigo anterior. Parágrafo único. O vice-presidente do Conselho, quando autorizado pelo presidente, poderá convocá-lo e presidi-lo. Então, o vice-presidente do Conselho, quando autorizado pelo presidente, poderá convocá-lo e presidi-lo. Artigo 78. O Conselho Superior de Polícia se reunirá estando presente a maioria absoluta de seus membros, sendo as decisões tomadas em caráter secreto pela maioria. Artigo 79. Extraordinariamente e por convocação do seu presidente, o Conselho Superior de Polícia se reunirá como Tribunal de Ética para dar parecer a pedido de Comissão Permanente de Disciplina sobre conduta ou atos de funcionário policial, a fim de instruir processos disciplinares instaurados para apurar transgressões disciplinares previstas nos itens, meu guerreiro, 7, 8, 18, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48 do artigo 31. Volte lá no artigo 31, estratégico para a sua prova. Você jamais deve fazer a prova da briosa Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco sem saber o artigo 31 e também coloque lá de ladozinho, meu guerreiro e minha guerreira, o artigo 79, estratégico para a sua prova e daqueles instaurados para apurar os casos expressos nos itens 4, 7, 10 e 11 do seu artigo 49 também você coloca lá, meu guerreiro, estratégico para a sua prova. O artigo 80 diz o seguinte: o Conselho Superior de Polícia poderá elaborar seu próprio regimento interno para disciplinar os seus trabalhos. Título 8º das disposições finais. Estamos chegando ao fim, meu guerreiro, minha guerreira, da leitura estratégica esquematizada do Estatuto Policial Civil do Estado de Pernambuco. Deu muito trabalho, você já pode ver mais de 1 hora aqui na leitura estratégica e esquematizada para preparar, porque se você for pegar o PDF, meu guerreiro, da lei, letrinha pequenininha, cansativa, você não vai estudar, meu guerreiro, minha guerreira. Eu pego a lei, transformo ela em forma estratégica colorida para facilitar o meu aprendizado, o meu estudo, e eu disponibilizo aí no canal Robson Concursos para ajudar as vidas que mais precisam. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha para o canal Robson Concursos crescer, meu guerreiro e minha guerreira, alcançar milhares de vidas, principalmente as vidas mais humildes que estão precisando força e honra. Então, título 7º das disposições finais, artigo 82, diz o seguinte: o funcionário policial civil que se invalidar definitivamente em razão de serviço será promovido ao padrão imediatamente superior ao seu pelo princípio de merecimento e aposentado com os vencimentos e vantagens do novo cargo. Parágrafo 1º. A promoção de que trata este artigo não será considerada para efeito de alternância dos critérios de promoção. Parágrafo 2º. Mediante requerimento é facultado ao policial civil do Estado que incorra em situação de incapacidade definitiva para o exercício da atividade fim decorrente de deficiência a permanência no serviço em atividade administrativa,
hipótese em que será readaptado em função compatível com a sua capacidade física e intelectual, desde que seja julgado apto por junta médica do Estado para o exercício da nova função, atendida a conveniência do serviço na forma estabelecida em decreto. Parágrafo 3º. O policial civil do Estado que optar pela readaptação não fará jus à promoção prevista no caput. Artigo 83. O Estado concederá pensão especial reajustável na mesma época e nos mesmos índices de remuneração dos policiais em atividade e sem prejuízo da pensão devida pelo órgão previdenciário estadual aos beneficiários do policial civil que vier a falecer em consequência de ferimentos recebidos em luta contra malfeitores, de acidentes em serviço ou de moléstia decorrente de quaisquer desses casos. Parágrafo 1º. A pensão especial prevista neste artigo equivalerá à remuneração do padrão imediatamente superior ao do policial falecido. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, serão consideradas integrantes da remuneração desde que estejam sendo pagas legalmente na ocasião do óbito as gratificações adicional por tempo de serviço e de função policial. Artigo 84. A pensão especial de que trata o artigo anterior é extensiva aos beneficiários do funcionário policial civil citado no artigo 82, quando sua morte ocorrer em decorrência ainda dos motivos que o levaram à invalidez definitiva. Parágrafo único. No caso deste artigo, a pensão especial será concedida na base do vencimento em que o funcionário policial civil foi aposentado. Artigo 85. Para os fins previstos nos artigos 83 e 84 desta lei, são considerados beneficiários do funcionário policial civil as pessoas relacionadas no artigo 157 da Lei 6.123 de 1968. Artigo 86. O funcionário policial civil só poderá ser posto à disposição de órgãos da administração direta ou indireta, federal, estadual e municipal, a critério do governador, a prazo certo, para exercer atividades de natureza policial. Grave bem. O funcionário policial civil só poderá ser posto à disposição de órgãos da administração, direta ou indireta, federal, estadual e municipal, a critério do governador, a prazo certo, para exercer atividade de natureza policial. Artigo 87. A presente lei é denominada Estatuto dos Funcionários Policiais Civis da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Pernambuco e entrará em vigor na data de sua publicação. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, Deus é bom e ama você. Gostou? Se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando. Você pode ver mais de 1 hora, meu guerreiro, minha guerreira, vibração total, leitura estratégica do Estatuto Policial Civil do Estado de Pernambuco, da briosa Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Vou fazer para delegado de polícia, se você vai fazer para delegado, agente, escrivão, meu guerreiro, minha guerreira, vibração total. Esse vídeo vai ajudar você. Grave bem, principalmente os artigos principais, artigo 31 e os outros, estratégias para a sua prova. Leitura passiva quando estiver cansado, leitura ativa dos principais artigos, vibração total. Você pode perceber leitura estratégica esquematizada da lei para ajudar as vidas que mais precisam. Esse é o trabalho de Robson Concursos, fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha e até o próximo vídeo. Deus,